Olá, tudo bem? Professora Késia Mendes aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje é aqui, gente, ao ar livre. Tá sentindo aí o cheiro de natureza? Eu amo esse tipo de aula no ar livre, eu acho que é muito gostoso, é bom de assistir. Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de aula assim no ar livre, porque se você disser que gosta, eu farei mais vezes. A aula de hoje, eu vou falar para você sobre os 4 níveis de leitura e vou te ajudar a identificar qual é o nível que você está e vou te explicar por que você não entende as coisas que você lê. Normalmente é porque você está lendo materiais que não são indicados para o seu nível de leitura. Vamos esclarecer tudo isso na aula de hoje. Você que caiu de paraquedas aqui, não saia daqui sem se inscrever. Inscreva-se, compartilhe o nosso canal, compartilhe a playlist de português. Me segue também no Instagram, @KésiaMendesOficial, é o meu Insta, você pode me seguir por lá. Pois bem, quem me acompanha há mais tempo, eu gravo aulas aqui no YouTube desde 2016. Então quem está comigo aqui desde que isso aqui era mato, já conhece o meu treinamento, que é o treinamento Ler e Interpretar. Eu não vou falar sobre o treinamento no vídeo de hoje, mas eu quero só mencionar para você entender que o que eu vou falar aqui na aula de hoje está lá no meu treinamento, é parte do que eu aplico com os meus alunos lá no treinamento Ler e Interpretar. Você que quer conhecer um pouco mais, saber como funciona o treinamento, não é o objetivo da aula de hoje, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você clicar e dar uma conferida na página, saber os métodos, enfim. Mas antes de ensinar as técnicas, de ensinar o que o aluno deve fazer para interpretar um texto, a primeira coisa que ele faz é fazer testes para descobrir o nível de leitura que ele está. Porque sim, não adianta você querer ler livros maiores, querer fazer provas de concurso para ensino superior, se você não estiver no nível de leitura classificado para dar conta de interpretar estas aulas. Porque é muito comum a pessoa não tem hábito de leitura, não tem vocabulário suficiente e ela se candidata aí a fazer uma prova, né? Para a Receita Federal, para o Banco do Brasil, enfim. Vai ter muita dificuldade, obviamente, e às vezes nem só prova de concurso, às vezes na faculdade. Não entende por que não consegue acompanhar os artigos que o professor dá para ler, não entende por que não consegue interpretar os livros e as bibliografias que são sugeridas para leitura e exigidas, né, para leitura na faculdade, é porque você está num nível de leitura muito aquém. Você precisa ajustar, primeiro, descobrir o seu nível de leitura e depois ajustar o seu estudo durante um período de tempo a esse nível de leitura para passar para o próximo e assim dar conta de identificar as interpretações aí para qualquer leitura que você fizer, tá bom? Parece complexo, mas é mais fácil do que você imagina, eu vou te explicar isso aqui agora. Veja bem, eu classifico, não tirei de trás da orelha, lendo os muitos livros que eu leio aí dos meus 10 anos de profissão, eu classifico aí, dentro do treinamento Ler e Interpretar, os níveis de leitura em 4 etapas. O pré-básico, que eu chamo de Baobá, o básico, que eu chamo de Don Quixote, o intermediário, que eu chamo de 14 bis, e o avançado, que eu chamo de Maquiavel. Quais são, então, as características de cada leitor desses níveis? O pré-básico, que eu chamo de Baobá, eu não vou explicar por que eu coloquei esses nomes, tá bom? Isso aí é lá pro treinamento Ler e Interpretar. Lá sim eu explico por que chama Baobá, Don Quixote, Maquiavel. Aqui o que você precisa saber mesmo é como classificar essas etapas de leitura. O pré-básico é aquele leitor que ele é alfabetizado, obviamente ele sabe identificar as sílabas, as palavras, ele consegue ler essas coisas. Porém, ele é aquele tipo de leitura, eu até trouxe aqui alguns livros para uma próxima aula, tá? Esses livros aqui. Próxima aula que eu vou indicar leituras para cada nível. Mas o leitor pré-básico, ele pega um material para ler. Primeiro, tem muita dificuldade de ler livros. Não é da praia dele. Ler livros não é uma coisa que ele tem familiaridade. Segundo, os textos que este nível de leitura ler são textos assim, por exemplo. A gente secreto na selva. Já ouviu uma pessoa lendo assim? É o típico da criança que está sendo alfabetizada, não é isso? Se você tem um filho aí, você vai se identificar, porque é assim que ele lê. E não tem problema nenhum. O problema é permanecer nesse tipo de leitura por muito tempo. Tá bom? Todo mundo começa e o começo é assim. Eu costumo dizer que a única coisa que nasce grande é monstro.
As coisas elas nascem pequenas e elas vão evoluindo. O problema é que tem adultos que estão agarrados, paralisados neste nível de leitura que é o pré-básico. Então essa é uma característica de pré-básico. Qual é a característica de um leitor básico? O leitor básico ele já não faz essa leitura truncada como o pré-básico, ele consegue ler. Porém, ele não dá conta de entender bolhufas do que ele leu. É aquele negócio, é um robozinho lendo no automático. Se ele terminar de ler, você perguntar, me conta com as suas palavras o que você leu. Não consegue. Gente, eu tô olhando aqui porque eu tô procurando, cadê o Matheus? Matheus, vem pra cá, meu amor. É, mas fica aqui onde a mamãe tá te vendo. Vem cá, ó. Aqui do ladinho da mamãe. Bom, agora nós chegamos aqui no nível intermediário. Nesse nível acontece aqui um grande marco. É muito visível a diferença entre quem é básico, leitor de nível básico, e o leitor de nível intermediário. Porque no leitor de nível intermediário, ele já lê livros. O problema deste nível não é não ler, é ler, mas não conseguir interpretar leituras mais profundas. E por que isso acontece? Por duas razões. Primeiro, normalmente o leitor do nível intermediário, ele foca muito naquele tipo de leitura que ele gosta. Então, se ele gosta de ler romances, ele vai ser um colecionador de romance. Tudo quanto é romance que surgir no mercado, ele vai comprar, ele vai baixar na internet, porque ele gosta desse assunto. Então esse é um erro comum. Você precisa diversificar aqui neste ponto, já nesse nível de leitura, diversificar as suas leituras, tá? Leia sobre diversos assuntos, leia sobre assuntos variados, para que você consiga ter uma noção. Quando você for ler um assunto de um livro, você tem onde buscar informação, porque você já leu alguma outra coisa em um outro livro, entende? Primeiro ponto. Segundo ponto é que o leitor de nível intermediário, ele precisa não só ler, mas começar a ter um caderno de resumos, um caderno de fichamentos. Você precisa começar a aplicar as técnicas de interpretação. Tem várias dicas aqui nas playlists aqui de português do canal, dá uma conferida lá. Tirar a parte mais importante do texto, fazer fichamentos, escrever com as suas palavras o que você entendeu daquele material. Por quê? Você precisa ser capaz de ampliar aquilo que você leu. Diz que é o seguinte, você sabe que alguém aprendeu alguma coisa quando ela é capaz de te contar com as próprias palavras aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela leu. É mais ou menos isso mesmo. Então você precisa ter escrito aí, com as suas palavras, os resumos das leituras que você faz, os pontos chaves daquilo que você leu, sabe? Você pode, por exemplo, ler um material, escrever o que você leu e contar para alguém que você sabe que lê mais ou lê até mais do que você, que já leu aquele mesmo material. Exemplo, um livro. Leia o livro, anota as partes que você mais gostou, que chamou mais atenção e troca uma ideia com alguém que você sabe que também já leu o material para ver se você de fato entendeu a história do livro, se você de fato entendeu qual era a essência daquele material. É por aí, tá bom? Mas o segredo maior é praticar. Você precisa praticar e praticar muito. Não existe, gente, não existe aquela falsa ideia de eu vou me dedicar muito durante 6 meses e depois que eu aprender a interpretar ali o que eu preciso, eu não preciso ler mais. Isso não existe. A leitura será para o resto da vida sua companheira. A boa notícia é que quanto mais você lê, mais você aprende, mais fácil fica interpretar leituras futuras. Tá bom? E por último nós temos aqui com muito barulho, porque o povo começou a chegar, gente. E eu quero terminar o vídeo, então eu vou terminar com barulho mesmo. Maquiavel, que eu chamo de Maquiavel, mas é um nível avançado. Aqui é fácil também identificar. É uma pessoa fluente na leitura. O que é ser fluente na leitura? É não ter medo de ler assuntos diversos. Tem pessoas que têm medo e preconceito. Se você pedir, por exemplo, para ele estudar, você aconselha, leia, por exemplo, Provérbios, o livro da Bíblia. Deus me livre, não gosta desse negócio de Deus. Tem preconceito com a leitura. Quem é leitor maduro, ele lê qualquer coisa. Ele não tem preconceito com a leitura, tá? Nem tudo que você lê, você vai aplicar para a tua vida, mas não tenha preconceito em ler. O conhecimento está disponível ali, por que não conhecer? Né? Ele é maduro, esse leitor neste nível é maduro o suficiente para saber discernir aquilo que vale a pena para ele e aquilo que não vale a pena. Segundo, tamanho de livro não o assusta, tá? Eu tenho lá em casa livros, por exemplo, de 1000 páginas, de 680 páginas. Não levo o menor susto com aquilo. Por quê?
É porque eu sou maravilhosa, a rainha dos livros? Claro que não, gente, claro que não. É porque eu já sei que eu não vou ler 600 páginas em um dia. Eu vou dividir para conquistar, eu vou lendo aos poucos. E daqui a pouco, quando eu pensar que não, eu já terminei de ler o livro, tá? E o leitor de nível avançado, ele tem a facilidade de, como já leu muito durante a vida, ele tem muitas memórias de links que ele pode fazer com aquilo que ele está lendo agora e a facilidade, obviamente, acumulada durante essa leitura de anos para interpretar textos diversos, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Já peço desculpa aí se ficou meio barulhento aqui o fundo, mas é porque eu estou num lugar aberto, também não tem como exigir que as pessoas calem a boca, não é assim? Eu aqui estou gravando ao ar livre, eu é que me vire nos 30. Eu vou arrumar um microfone de lapela, vocês me aguardem. A coisa vai acontecendo, tá bom? Me siga no Instagram, comenta aqui o que você achou da aula de hoje, qual é o seu nível de leitura com base nas características que eu deixei aqui. Beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.